Nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo da interferência intersimbólica. Esse assunto é coberto nos capítulos 5, 6 e 7 do nosso livro-texto, sendo que na aula passada nós abordamos o capítulo 5 e parte do capítulo 6. E nessa aula nós vamos abordar o restante do capítulo 6, mais o capítulo 7. Então, o que nós concluímos no final da aula passada? Nós concluímos o seguinte: seja o sistema de comunicação aqui representado pelos três principais sistemas lineares que o compõem, que são o filtro de transmissão, o canal e o filtro de recepção. Nós vimos que se a gente aplicar um impulso na entrada desse sistema, a resposta ao impulso desse sistema é P de T, ou seja, na saída desse sistema aparece a forma de onda P de T. Se a forma de onda P de T exibir nulos em múltiplos inteiros do intervalo de símbolo, isso significa que não haverá interferência intersimbólica. Por quê? Porque se as amostras são colhidas nesses instantes, quando eu colher a amostra de número 1, eu vou colher um valor igual ao pico desse pulso. Quando eu colher a amostra de número 2, que se refere a um outro pulso P de T, cujo pico está ou terá esse valor, se estiver representando o bit 1, ou o valor negativo se estiver representando o bit 0. Quando eu colher a amostra de número 2, perceba que o pulso P de T que está desenhado aqui tem valor nulo. Quando eu for colher a amostra de número 3, o pulso P de T tem também valor nulo. Idem para a amostra de número 4 e assim sucessivamente. Ou seja, as amostras tomadas nos instantes 2, 3 e 4 aqui, que se referem aos 3 pulsos seguintes a esse pulso, vamos chamar de pulso número 1. Então eu teria aqui outros 3 pulsos, por exemplo, assim. Vamos supor que o próximo seja negativo. E assim sucessivamente. Vou fazer mais um aqui positivo. Então, as amostras 2, 3 e 4, que vão se referir aos pulsos 2, 3 e 4, vão estar livres de interferência do pulso 1. Ou, mais genericamente falando, todas as amostras 1, 2, 3 e 4 estarão livres de interferências de pulsos adjacentes. E quando isso acontece, a gente diz que a interferência intersimbólica é nula. Muito bem. Nós vimos também, em caráter de revisão, que se a transformada de Fourier do pulso P de T é P de F, sabendo que a saída do filtro de recepção é amostrada à frequência Fs, então o sinal de saída do amostrador, supondo que um amostrador instantâneo por questões didáticas, seria ou teria uma forma de onda parecida com essa aqui. E nós sabemos da teoria da amostragem que quando a gente amostra um sinal, a gente cria no domínio da frequência réplicas do espectro do sinal original, do sinal a ser amostrado. Então aqui eu tenho 3 réplicas das infinitas réplicas correspondentes ao espectro desse sinal. Nitidamente, nesse desenho específico, as amostras do sinal P de T, ou seja, P delta de T, estão
revelando que o pulso P de T não tem nulos em múltiplos de T. Por quê? Porque as amostras ocorrem, como eu disse agora há pouco, a cada T. Então dá para perceber que a primeira amostra, que corresponde ao pico do pulso P de T, é obviamente de valor não nulo. A segunda amostra, que deveria ser nula, se ocorresse nesse instante aqui, mas ela não ocorre nesse instante, ela está ocorrendo T segundos depois, e por hipótese, nesse instante T segundos depois, eu tenho um valor que não é nulo. E assim sucessivamente eu tenho valores aí não nulos para todas as amostras à direita da amostra central e idem para as amostras à esquerda. Ou seja, de fato, esse pulso P de T que está aqui desenhado produz interferência intersimbólica. Ele não produziria interferência intersimbólica se as suas amostras correspondessem a algo assim. Uma amostra não nula no instante central, no instante zero, no momento central, e as demais amostras todas nulas. Aí sim esse P de T não produziria interferência intersimbólica. Ele deveria ser, no entanto, mais ou menos assim. Então, esse pulso P de T em vermelho teria amostras representadas por essa figura que eu fiz aqui agora, e esse pulso P de T em preto tem amostras representadas por essa figura. Ora, se no domínio da frequência o sinal amostrado corresponde a réplicas do espectro original, isso vale para qualquer situação independente da frequência de amostragem. Só que percebam que, nesse caso, mostrado aqui, eu tenho apenas uma amostra no instante zero. Portanto, a transformada de Fourier desse sinal seria o nosso P delta de F, seria uma constante. Ok? E é isso que está sendo mostrado de forma um pouco mais precisa na figura 6.7 do nosso livro texto. Então, do lado esquerdo e acima, eu tenho um pulso P de T que tem nulos em múltiplos de T. E assim por diante, esse pulso está truncado aqui, mas ele continua existindo para a esquerda e para a direita. Exceto no pico do pulso, os demais valores de amostra desse sinal vão ser nulos. Então eu tenho aqui o valor da amostra no instante 5 e as demais amostras nulas. Ou seja, a transformada de Fourier desse sinal, esse aqui seria o nosso P delta de T, transformada de Fourier de P delta de T, que é igual a P delta de F, nesse caso seria constante. Já na parte de baixo da figura 6.7, eu tenho um pulso P de T que nitidamente tem valores não nulos em múltiplos de T, tanto para a esquerda quanto para
direita. Esses valores que eu marquei aqui em azul, né, mais o valor de pico, estão aqui representados do lado direito. Então, esse é o nosso P delta de T, e, portanto, a transformada de P delta de T, que é igual a P delta de F, é diferente de uma constante. Qual é a transformada? Não importa. A questão é a seguinte: percebam que essa sequência de amostras é diferente dessa. A transformada de Fourier da sequência de amostras na parte superior é uma constante. Portanto, a transformada de Fourier na sequência de amostras na parte inferior tem que ser diferente de uma constante, porque se ela fosse igual a uma constante, a sequência de amostras seria essa, e não essa. E com isso a gente chega a uma interpretação do critério de Nash para interferência intersimbólica nula no domínio da frequência. No domínio do tempo é mais fácil de entender, mas no domínio da frequência é mais útil do ponto de vista de projeto do sistema. No domínio do tempo, então, o que nós temos que ter? Um pulso P de t que tenha nulos em múltiplos de t, tanto para a esquerda quanto para a direita. Essa é a interpretação do critério de Nash para interferência intersimbólica nula no domínio do tempo. E no domínio da frequência? No domínio da frequência, isso significa que a transformada de Fourier da sequência de amostras desse pulso P de t tem que ser um valor constante. E isso está aí na equação 25, que é, então, a forma mais comum de apresentação do critério de Nash para interferência intersimbólica nula. Como é que a gente interpreta essa expressão? Somatório de P de F menos N sobre T é simplesmente aquele conjunto de réplicas do espectro do sinal original. Isso aqui é o somatório de P de F menos N vezes 1 sobre T. Onde 1 sobre T é a frequência de amostragem Fs. Então, a cada inteiro múltiplo da frequência de amostragem, eu tenho uma réplica do espectro P de F. Então, aqui para n igual a 0, eu tenho a réplica central, para n igual a 1, eu tenho a primeira réplica da direita, para n igual a menos 1, eu tenho a primeira réplica da esquerda, para n igual a 2, eu tenho a terceira réplica à direita, e assim sucessivamente, de menos infinito a mais infinito. Então, se essa transformada de Fourier das amostras de P de t, que é o que nós estamos chamando de P delta de F, for constante, a interferência intersimbólica será nula. Por quê? Porque é somente nessa situação que eu tenho um P de t com nulos em múltiplos de t. Okay? Então essa é a interpretação no domínio da frequência. Vamos supor que, num primeiro cenário, que o nosso canal é um canal que tem módulo de H de F constante dentro de uma determinada faixa e θ de F, que é a fase da resposta em frequência, linear dentro dessa mesma
faixa, que eu vou demarcar aqui como sendo B. Se eu projetar os filtros de transmissão, ou mais precisamente, se eu projetar o filtro de transmissão para que a banda ocupada pelo sinal transmitido seja igual ou menor a B, o que significa isso? Que o espectro desse sinal transmitido atravessará o canal sem sofrer distorção. Então ele vai chegar do outro lado aqui exatamente igual em forma. Eventualmente, se aqui for 1, ele vai estar atenuado de um determinado valor, o que não representa distorção. E aí eu tenho que projetar o filtro de recepção para minimizar a taxa de erro de bit, por exemplo, seguindo aquela regra do filtro casado. Tá? Ou seja, nesse sistema, se o canal não produz distorção, numa determinada faixa pelo menos, eu consigo projetar o filtro de transmissão e o filtro de recepção de tal forma que o pulso P de T aqui na saída tenha nulos em múltiplos de T. E que, portanto, as amostras desse pulso correspondam a uma amostra no instante central e 0 fora. O que acontece se esse canal não tem essa resposta em frequência plana ou essa fase linear dentro de uma banda B qualquer? Vamos supor que o canal seja assim e a resposta de fase seja assim. Ou seja, nem a magnitude da resposta em frequência e nem a fase da resposta em frequência atendem àquela condição para não existência de distorção. Ou seja, se eu já tiver projetado os filtros de transmissão e recepção adequadamente, o que eu digo adequadamente? Para que o P de T tenha nulos em múltiplos do intervalo de símbolo. Na situação anterior em que o canal não produzia distorção, agora que o canal produz distorção, significa que esses filtros não estão mais adequados à situação que eu devo atingir, que eu devo alcançar, para não ter interferência intersimbólica. Nesse caso, não há outra alternativa a não ser inserir no sistema mais um elemento chamado aqui de equalizador. Nós não vamos estudar o assunto equalização. Aqui a ideia é que vocês tenham uma rápida noção sobre o papel do equalizador. Vejam que a resposta em frequência desse equalizador é 1 sobre H de F. Portanto, essa resposta está cancelando a resposta em frequência do canal, ou seja, o canal em série com o equalizador gera uma resposta em frequência equivalente igual a 1. Portanto, eliminando a distorção do canal. Então, na prática, é muito comum que a gente tenha a seguinte situação. Eu projeto os filtros de transmissão e recepção, supondo que o canal não produz distorção. E se o canal produzir, eu não mexo nos filtros de transmissão e recepção e entra em ação o equalizador para tentar compensar eventuais distorções produzidas pelo canal por meio da inversão da resposta em frequência desse canal. Como eu disse, nós não vamos estudar o assunto equalização. A ideia aqui é que vocês tenham uma rápida noção sobre o papel do equalizador na compensação da distorção produzida pelo canal. E o que nós vamos fazer em seguida é entender como a gente projeta os filtros de transmissão e recepção.
Portanto, nós vamos retornar àquele primeiro cenário em que o canal não produz distorção, e aí nós vamos projetar os filtros de transmissão e recepção para que nesse ponto eu tenha um P de T atendendo ao critério de Nyquist para a interferência intersimbólica nula. Para a gente entender como os filtros de transmissão e recepção são projetados, primeiro nós precisamos entender um conceito que é chamado de simetria vestigial. Na figura 6.9 eu tenho duas respostas em frequência da cascata de sistemas, filtro de transmissão, canal e filtro de recepção. Então, se eu colocar aqui na entrada delta de t, eu tenho na saída P de t no domínio do tempo ou P de f no domínio da frequência. Então, filtro de transmissão, filtro de recepção e canal. Vamos supor que a resposta em frequência P de f desses três sistemas em série seja essa mostrada na parte A da figura 6.9 ou essa na parte B. Em ambos os casos, a gente tem respostas P de f que têm essa propriedade de simetria vestigial. O que é essa propriedade? Primeira coisa que eu faço é, nessa resposta P de f, identificar o ponto R sobre 2. Então, em ambos os casos, eu identifico o ponto R sobre 2. O que é o ponto R sobre 2? O que é a frequência R sobre 2? É a metade da taxa de símbolos. Já já vocês vão entender por que é esse o ponto de referência que eu vou verificar, ou utilizar para verificar se há ou não simetria vestigial nessa resposta ou nessas respostas P de f. Então, identificado o ponto R sobre 2, eu vou até a função P de f e vejo o que ela tem à direita. Aí então eu faço um espelhamento horizontal dessa parte à direita de R sobre 2. Então, dá isso aqui. E agora eu faço um espelhamento vertical desse segundo resultado e eu obtenho esse outro segmento de reta, preenchendo aqui completamente a faixa de transição da resposta em frequência P de f. A faixa de transição é essa faixa que vai desse ponto até 0. Apenas para aproveitar, a faixa de transição no lado B é daqui até aqui. Vamos analisar então se há simetria vestigial na resposta P de f na parte B. Então, identificado o ponto R sobre 2, eu vou até a função, vejo o que há nessa função à direita de R sobre 2, faço um espelhamento dessa parte da direita aqui para a esquerda, e depois faço um espelhamento vertical, e isso vai preencher, como aconteceu no caso anterior, toda a faixa de transição da resposta P de f. Qualquer que seja a resposta P de f que atenda a essa propriedade, a gente tem, ou melhor, qualquer resposta P de f que tenha essa característica que nós identificamos na parte A e B, tem essa propriedade de simetria vestigial. Então, o que nós vimos nessas duas figuras aqui nada mais é do que a definição de simetria vestigial. Qualquer P de f que tenha essa propriedade faz com que, na saída do filtro de recepção, as amostras estejam livres de interferência intersimbólica. Por quê? Se nós pegarmos essa resposta, P de f, e replicarmos essa resposta assim por diante,
em múltiplos inteiros da frequência de amostragem, perceba que aqui f sobre r é igual a 1, significa que f é igual a r. Então esse ponto aqui significa frequência r, esse ponto aqui significa 2r, e assim por diante, ou seja, são justamente os pontos correspondentes a múltiplos inteiros da frequência de amostragem. Frequência de amostragem da saída do filtro de recepção é Fs, que é igual a 1 sobre T, que é igual a R, a taxa de símbolos. Então, o que nós observamos nessa figura aí? Nós temos as réplicas, ou seja, o espectro na saída do amostrador. E se eu somar esses espectros, o resultado dá uma constante, justamente por causa daquela propriedade de simetria vestigial. Né? A simetria vestigial foi identificada no ponto R sobre 2. E agora fica mais claro por que esse ponto foi usado como referência, que é o ponto de sobreposição, ou ponto intermediário da região de sobreposição dos espectros. Se houver a propriedade de simetria vestigial, né, ou seja, parte da direita aqui, quando rebatida para a esquerda, dá isso. Quando rebatida para cima, completa a faixa de transição de P de F, significa que se eu somar ponto a ponto essa região de transição, né, vamos supor que aqui seja 1 para facilitar a nossa análise. Então, nesse ponto aqui eu tenho 1 mais 0, que dá 1. Nesse ponto aqui, nitidamente, eu tenho meio mais meio, que dá 1 também. Nesse ponto aqui, se eu tiver, por exemplo, 0,7, significa que aqui embaixo eu tenho 0,3, de tal forma que a soma seja 1. Qualquer PDF que for inserido nessa figura, ou substituído nessa figura, que tenha a propriedade de simetria vestigial, vai fazer com que a soma seja uma constante. Por exemplo, aquela outra figura que nós vimos anteriormente, que é mais ou menos assim. Essa figura também tem simetria vestigial. Né? O desenho não está bem feito, mas se eu somar esses espectros, né, de novo, se aqui for 1, a soma ponto a ponto nessa região em que os espectros estão se sobrepondo, também vai dar 1, por causa da simetria vestigial. Então, nós temos aqui um primeiro critério de projeto dos nossos filtros de transmissão e recepção. Qual é o critério? O critério é: nós devemos projetar o filtro de transmissão e o filtro de recepção de tal forma que P delta de T, que corresponde a P delta de F, P delta de F seja constante. E isso é garantido se nós projetarmos esses filtros de tal forma que P de F tenha simetria vestigial em torno de R sobre 2. Lembrando que o nosso canal aqui é um canal supostamente sem distorção pelo menos dentro da banda ocupada pelo sinal transmitido. Aqui na figura 6.11, a gente tem uma resposta, ou melhor, 3 respostas PDF que atendem à propriedade de simetria vestigial. Esse ponto 1 aqui é R sobre 2. Tá? Então vejam, por exemplo, que essa função aqui, ó, vou fazer só aqui do lado direito, isso vale lá para o lado esquerdo. Se eu espelhar horizontalmente, dá isso.
Se eu espelhar verticalmente, eu completo a faixa de transição. A outra figura. Essa, se eu espelhar horizontalmente e espelhar verticalmente, eu completo a faixa de transição de PDF. E a última, que se eu espelhar horizontalmente dá ela própria, se eu espelhar verticalmente preenche a faixa de transição de PDF. Então nos três casos aí eu tenho P's de F com simetria vestigial. E esses P's de F são governados por um valor ou um parâmetro alfa chamado de fator de forma de P de F. Então alfa é o fator de forma. Quanto menor, mais abrupta é a transição, é a banda de transição da resposta em frequência. Quanto maior, mais suave. Então o alfa vai de 0 a 1, eu mostrei os dois casos limites, 0 e um caso intermediário igual a meio. Então eu poderia ter qualquer valor de alfa aqui entre 0 e 1, e para qualquer valor a gente teria simetria vestigial em torno de R sobre 2. Essa resposta aqui ela é chamada de resposta cosseno elevado. Ela está dada aí na equação 27, tá? Não há necessidade que a gente entenda completamente, eu simplesmente tenho nessa equação a representação matemática da função P de F determinada, cujo formato é determinado pelo fator de forma alfa. Agora percebam o seguinte: alfa igual a zero corresponde ao limite inferior de banda do sinal. Não tem como reduzir a banda do sinal abaixo desse valor que eu marquei aqui. Portanto, a gente poderia dizer que a banda mínima ocupada pelo sinal, lembrando que esse ponto aqui de verificação da simetria vestigial é metade da taxa de símbolos, então B mínimo é R sobre 2. Esse é um resultado extremamente importante para a gente, que diz o seguinte: num sistema de comunicação em banda base, a menor banda que se pode ocupar sem que haja interferência intersimbólica é igual a metade da taxa de símbolos. Né? Então aqui obviamente em Hertz. Por exemplo, se eu tiver uma taxa de símbolos de 2.000 símbolos por segundo, 2.000 por 2 é igual a 1.000, significa que a banda mínima que eu poderia ocupar para transmitir 2.000 símbolos por segundo seria 1.000 Hz. Obviamente eu posso ocupar mais banda, mas não menos do que R sobre 2 Hz. E quanto vale a banda ocupada em função do valor de alfa? A banda ocupada é a banda mínima, que multiplica 1 mais alfa. Vamos testar. Se alfa for 0, a banda ocupada é igual à banda mínima. Ok. Que é sobre 2. Se alfa for 1, 1 mais 1, 2, a banda ocupada é 2 vezes a banda mínima, ou seja, 2R sobre 2, que dá R, que é esse ponto aqui. Então, a banda ocupada pelo sinal, quando a resposta P de F é do tipo cosseno elevado, é o nome dado a ela vai de B mínimo, que é R sobre 2, a 2B mínimo, que é R, daqui até aqui. Então eu posso ter a banda mínima igual a esse valor e a banda máxima igual a esse
valor. Podemos até registrar aqui B mínimo e daqui até aqui B máximo. Para esse tipo de resposta PDF. Claro que eu poderia ocupar bandas maiores que B máximo com outras respostas PDF, mas elas não nos interessam. Nos interessam respostas que têm a simetria vestigial em torno de R sobre 2. Na equação 28, eu tenho a transformada inversa de Fourier de P de F, que é, obviamente, P de T, que dá essa função que está aqui, e essa função está plotada aí na figura 6.12. Como eu tinha lá na figura anterior 3 respostas P de F, aqui eu tenho 3 respostas P de T. E qualquer uma delas tem nulos em múltiplos de T, tanto à esquerda quanto à direita. Esse pulso está truncado aqui, ele continua para a esquerda e para a direita, mas esse comportamento se manterá tanto à direita quanto à esquerda, ou seja, nulos em múltiplos de T. Esse intervalo aqui é T. Então, todas essas respostas P de T, ou mais genericamente falando, para qualquer valor de alfa entre 0 e 1, eu terei respostas P de T. Lembrando, essa resposta P de T é o resultado da saída do sistema quando eu aplico na entrada um impulso. Quem é esse sistema? G de T convoluído com H de T, canal, convoluído com C de T, filtro de recepção. Lembrando que o canal não está influenciando nessa convolução, no sentido de não estar alterando o resultado da convolução por conta de não produzir distorção. Então, o que eu quero fazer é projetar as respostas dos filtros de transmissão e recepção para que esse tipo de P de T apareça aqui na saída do sistema. Por quê? Porque se isso acontecer, quando eu amostrar esse pulso, eu percebo que eu vou ter um valor máximo no centro e 0 nos demais múltiplos de T, significando que qualquer um desses pulsos P de T é incapaz de produzir interferência intersimbólica em pulsos vizinhos. Por quê? Porque esses valores nulos ocorrem justamente nos instantes de amostragem dos pulsos vizinhos. Então nós temos a seguinte situação. Eu tenho aqui a cascata de sistemas representando o filtro de transmissão, o canal e o filtro de recepção. Se eu aplicar à entrada um impulso, eu tenho na saída P de T e no domínio da frequência P de F. E eu quero que esse P de F seja do tipo cosseno elevado. E nós estamos admitindo que o canal tem módulo de H de F constante dentro da banda de transmissão, da banda ocupada pelo sinal, e tem fase da resposta em frequência linear dentro dessa banda. E essa banda, como nós vimos há alguns instantes, ela tem que ser, ou ela vai estar, ou tem que ser, né, na verdade, maior do que a taxa de símbolos. Por quê? Porque nós sabemos que a banda ocupada pelo sinal, vamos chamar isso aqui de BC, banda do canal, porque a banda ocupada pelo sinal, ela é
B mínimo, que multiplica 1 mais alfa, ou seja, ela vai de R sobre 2 a R, para alfa entre 0 e 1. Então, nessa situação, quem governa a resposta P de F são os filtros de transmissão e de recepção, que são os filtros que nós queremos projetar. Então, o que nós queremos? Ou o que nós temos, na verdade? P de F vai ser igual a G de F vezes C de F. Por quê? Porque o filtro, na condição de não distorção, não influenciará na resposta P de F. Então, eu eliminei ele da análise matemática aqui por essa razão. Vamos supor que o filtro de transmissão seja igual ao filtro de recepção. Já já a gente vai justificar que essa escolha é extremamente adequada. Então eu vou ter G de F vezes G de F. Rigorosamente, então, o que nós temos? O módulo de P de F é igual ao módulo de G de F ao quadrado. E o argumento de P de F é igual a 2 vezes o argumento de G de F. Não é? Porque quando eu multiplico duas funções complexas, eu multiplico os módulos. Né? Então, o módulo de P de F é o módulo ao quadrado de G de F, módulo de G de F vezes módulo de G de F, e eu somo os argumentos. Então, o argumento de P de F é o argumento de G de F mais o argumento de G de F, ou seja, 2 vezes o argumento, ou o ângulo, que eu estou representando por esse símbolo aqui. Ok? E daqui a gente tira que o módulo de G de F é igual à raiz quadrada do módulo de P de F. E que o argumento de G de F é igual ao argumento de P de F dividido por 2. E aqui a gente chega a uma situação interessante, que é a seguinte. P de F foi chamado de resposta cosseno elevado. E aqui nós chegamos à resposta em frequência do filtro de transmissão, que é igual ao filtro de recepção por hipótese, que é a raiz de P de F. Ou seja, nós chamamos essa resposta do filtro de transmissão, que é igual à resposta do filtro de recepção, de raiz de cosseno elevado. Então nós temos a seguinte situação. Se nós tivermos um filtro de transmissão do tipo raiz de cosseno elevado, em série com um canal não distorsivo, e em série com um filtro de recepção também do tipo raiz de cosseno elevado,
Aqui na saída eu tenho uma resposta PDF do tipo cosseno elevado. Lembrando que a resposta PDF é a resposta conjunta desse sistema. E se a resposta conjunta for do tipo cosseno elevado, ela tem aquela simetria vestigial em torno de E sobre 2, o que implica que a resposta ao impulso P de T vai ter nulos em múltiplos de T, ou seja, nessa situação, a interferência intersimbólica será nula. Ok? Então, o que nós vemos na prática é justamente essa situação que a gente tem aí. A gente tem filtros de transmissão e recepção iguais, um canal não distorsivo, pelo menos dentro da banda ocupada pelo sinal transmitido. E se essa situação ocorrer, não haverá interferência intersimbólica no sistema. Esses filtros de transmissão e recepção, ou mais precisamente, o filtro de transmissão governa a banda ocupada pelo sinal transmitido, que é B mínimo, que multiplica 1 mais alfa, onde alfa é o fator de forma do filtro. Então, controlando o alfa do filtro de transmissão, eu governo a banda ocupada, que vai estar entre R sobre 2 e R, ou seja, entre a metade da taxa de símbolos e a própria taxa de símbolos. Mas como o filtro de recepção é igual ao filtro de transmissão, o que eu fizer aqui no filtro de transmissão, eu tenho que repetir aqui no filtro de recepção, para que eu tenha como resultado a resposta PDF do tipo cosseno elevado. Então, é isso que se faz na prática em muitos casos, né, esses filtros do tipo raiz de cosseno elevado. Eles têm uma sigla bem conhecida, né, que é RRC, Root Raised Cosine. E esses filtros existem de fato, são muito utilizados na prática, você consegue inclusive comprar componentes eletrônicos que implementam esses filtros RRC. E, na prática, a gente projeta esses filtros de tal forma que não haja interferência intersimbólica se o canal não for distorsivo. Se o canal for distorsivo, a gente não tem outra alternativa senão inserir um equalizador aqui na saída do filtro de recepção, como eu já mencionei. Uma última coisa que a gente precisa entender aqui é a seguinte. Esse filtro de transmissão, lembrando que na entrada eu tenho pulsos estreitos que representam os bits de informação, duas amplitudes, se eu estiver me referindo a um sinal 2PAM, ou múltiplas amplitudes, por exemplo aqui 4 amplitudes diferentes, se eu estiver me referindo a um 4PAM, então aqui 2PAM, 4PAM. Em qualquer um dos dois casos, eu vou ter na saída do fio de transmissão pulsos dados pelo formato da resposta ao impulso
desse filtro. Ou seja, os pulsos presentes aqui na saída do filtro de transmissão vão ser pulsos com formato G de T, que é a resposta ao impulso desse filtro de transmissão. Como o canal não distorce o sinal, significa que na recepção o pulso recebido também tem a forma G de T, eventualmente tendo sido atenuado aí, o sinal tendo sido atenuado pela passagem pelo canal, mas não contendo distorção. E o filtro de recepção, como ele é igual ao filtro de transmissão, ele também tem resposta ao impulso G de T. Ou seja, o que eu tenho aqui nessa situação é um filtro de recepção casado com o formato de pulso recebido. Ou seja, esse filtro de recepção, da forma como ele foi projetado, ou seja, um filtro raiz de cosseno elevado, ele age também como um filtro casado. E nós sabemos que o filtro casado é o filtro que minimiza a probabilidade de erro no receptor devido à presença do ruído térmico, do ruído branco. Então, fechando o nosso raciocínio, percebam que nós projetamos os filtros de transmissão e de recepção com o objetivo de eliminar a interferência intersimbólica, mas de quebra nós conseguimos ter um sistema com filtro de recepção casado com o formato de pulso recebido e, portanto, esse sistema também combate da melhor forma possível o ruído térmico. E assim a gente chega ao fim de mais uma aula.